Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biopodcast, o seu podcast sobre microbiologia e imunologia. Eu estou aqui com os meus amigos Tati, Marcelo, Paulo e Adriano para mais um episódio de um assunto bem complexo, daqueles que vocês vão quebrar a cabeça na hora de entender. Então, sem mais delongas, vou apresentar os meus amigos. Vamos lá, pessoal, dê uma boa noite aí pra moçada. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Espero que esse podcast, Guilherme, seja bem proveitoso tanto para nós como para quem está nos ouvindo. Não, os nossos espectadores estão ansiosos por esse assunto. Verdade. Principalmente um salve, um abraço para o nosso querido Tiago. Aí, Tiagão, essa é para você, meu querido. Então, show, meus amigos. Olha o esforço, viu, Thiago? Sem mais delongas, vamos iniciar nosso episódio de hoje. E para darmos início, vamos relembrar um pouco e comentar sobre as células. A citologia ou biologia celular é o ramo da biologia que estudam as células. A palavra citologia deriva do grego kitos, célula, e logos, estudo. A citologia está focada no estudo das células abrangendo a sua estrutura e metabolismo. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos correlacionados. Em 1663, Robert Hooke cortou um pedaço de cortiça e observou no microscópio. Ele notou que existia um compartimento dos quais ele denominou de células. A partir daí, a citologia começou a desenvolver-se como ciência. O avanço do microscópio contribuiu para que as estruturas celulares fossem observadas de forma mais específica para podermos estudar. O estabelecimento da teoria celular foi possível graças ao desenvolvimento do microscópio. A teoria celular apresenta postulados importantes para o estudo da citologia. Todos os seres vivos são constituídos por células, plantas, animais, seres humanos, tudo. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula, aquela coisinha bem pequena que nós não conseguimos enxergar. Novas células se formam pela divisão de células pré-existentes, através da divisão celular. A célula é a menor unidade de vida. Alguns tipos de célula basicamente podem ser classificadas em eucariontes e procariontes. A principal diferença entre esses dois tipos está na estrutura celular. A célula procariótica caracteriza-se pela ausência de um núcleo e a estrutura dela é bem simples. Já a célula eucariótica tem um núcleo definido e uma estrutura mais complexa. Os procariontes, a sua principal característica é a ausência da carioteca, delimitando o núcleo celular. O núcleo celular do procarionte não é individualizado. Já nas células procariontes são as mais primitivas e possuem estruturas celulares mais simples. Esse tipo de célula pode ser encontrada nas bactérias, por exemplo. Já nas eucariontes são mais complexas. Essas possuem carioteca, individualizando o núcleo, além de vários tipos de organelas. Como exemplos de células eucariontes, nós temos as células animais e as células vegetais. E aí a gente vai falar agora, pessoal, sobre um pouquinho das partes da célula. Com isso, nós temos o nosso amigo Paulo Cavalcante. Temos também, Gui? Temos também aqui a membrana plasmática. A membrana plasmática, ou membrana celular, é uma estrutura celular fina e porosa. Ela possui a função de proteger as estruturas celulares. A membrana plasmática atua como um filtro permitindo a passagem de substâncias pequenas, impedindo ou dificultando a passagem de substâncias de grande porte. Vamos lá, dando aqui continuidade. Citoplasma. O citoplasma é a porção mais volumosa da célula, onde são encontradas as organelas celulares. O citoplasma das células eucariontes e procariontes é preenchido por uma matriz viscosa e semi-transparente. As organelas são pequenos órgãos da célula que desempenham uma função diferente. Já temos também aqui mitocôndrias. Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções celulares. Indo agora também para o retículo endoplasmático. Existem dois tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso.
endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios que irão compor as membranas celulares. O rugoso tem como função realizar a síntese proteica. Temos complexo de Golgi. As principais funções do complexo de Golgi são modificar, armazenar, exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Indo agora para os lisossomos, os lisossomos são responsáveis pela digestão intracelular. Essas organelas atuam como sacos de enzimas digestivas, digerindo nutrientes e destruindo substâncias não desejadas. Ribossomos. A função dos ribossomos é auxiliar na síntese de proteínas nas células, apesar de não serem consideradas organelas por não possuírem membranas, são chamadas de organelas não membranosas. Função do peroxissomos: oxidação de ácidos graxos para a síntese de colesterol e respiração celular. E por fim, núcleo celular. O núcleo celular apresenta a região de comando das atividades celulares. No núcleo encontra-se o material genético do organismo, o DNA, onde ocorre a divisão celular, um processo importante para o crescimento e reprodução das células. Moçada, para vocês verem um pouco sobre o que são as células, e agora a gente vai entrar no nosso assunto principal, que são as células procariontes. E para isso eu quero chamar a minha querida amiga Tati, que ela vai falar para vocês algumas características e algumas observações. Há mais de 3,5 bilhões de anos, acredita-se que surgiu a primeira célula procariótica. Durante muito tempo, os organismos existentes foram formados por esse tipo de célula, até que a evolução fez surgir a célula eucarionte. Só um pouquinho de tempo, sabe? Há 1,7 bilhões de anos. Bastante tempo. Bem pouquinho tempo. Ao compararmos as células dos seres procariontes e eucariontes, percebemos algumas semelhanças, como a presença de componentes básicos, material genético, citoplasma e membrana celular. Nessa tabela aí que vocês estão vendo, tem um pouquinho da diferença entre elas duas. A célula procarionte, menor estrutura, funcionamento simples, não há organelas membranosas, material genético está no citoplasma, a molécula de DNA é circular, reproduzem-se por fissão binária assexuada, constituem seres unicelulares, eles são do reino Monera. Um exemplo, bactérias e arqueias são seres procariontes. Já a célula eucariontes, ela tem maior estrutura, um funcionamento complexo, possui organelas membranosas, o material genético está dentro do núcleo, molécula de DNA longa e filamentar. Reproduzem-se por meio de mitose e meiose. Foram seres uni- e pluricelulares. O reino protista, fungi, plantae e animalia. Alguns exemplos são os fungos, plantas e animais, são seres eucariontes. A célula procarionte é a célula primitiva. O significado vem do nome grego pro, antes, primeiro, e kairon, núcleo. Sendo assim, a definição é antes do núcleo. Sabemos que as células procariontes, também conhecidas como protecélulas ou células procarióticas, são células que não possuem o núcleo celular definido. E por isso, o material genético celular fica disperso no citoplasma. Além das células procariontes, existem também as células eucariontes.
e elas se diferenciam pelo seu funcionamento e pela complexidade de sua estrutura celular. Também temos algumas características dessas células, né? Sim. Adriano, o que é que você pode falar sobre essas características? Agora chegou a hora das células procariontes. As características delas são que são formadas por citoplasma, ribossomos e material genético. O nucleóide é a região celular do citoplasma, né, onde está disperso todo o material genético. As células procarióticas elas possuem moléculas de DNA circular, certo? Chamado de plasmídios. No caso, a respiração celular é realizada no citoplasma com o auxílio de enzimas localizadas na membrana plasmática. Quanto à reprodução, ela ocorre por meio de um processo chamado de bipartição, onde é a divisão do DNA circular, certo? Em seguida, de um aumento da célula e um processo de dobra da membrana para o interior da célula, que é ocasionada, no caso, a fissão e formação de duas células. Como podemos ver na imagem aí na tela, temos como estrutura de uma célula procarionte, por exemplo, a cápsula que reveste a célula externamente, o citoplasma, que é uma substância gelatinosa responsável por manter o formato da célula, o DNA, que carrega as informações genéticas da célula, o flagelo, que possibilita a locomoção da célula, a membrana plasmática, que controla a troca de substâncias da célula com o meio externo, a parede celular, que confere e forma a célula, temos o pilo, né, o pilus, que possibilita a fixação da bactéria ao meio, e, por último, o ribossomo, que é a estrutura responsável pela produção de proteínas. Aí temos alguns exemplos, Gui, que fala sobre os seres procariontes. Fala aí, Tatiana. Seres procariontes são unicelulares, ou seja, possuem uma única célula, Adriano. Os seres domínios, árquea e bactéria, são constituídos de organismos procariontes. Sendo assim, bactérias e cianobactérias são formados por células procariontes. Podemos dizer também que a célula procarionte não possui um núcleo verdadeiro, pois este é formado por algumas membranas que constituem o núcleo, ou seja, o núcleo não separado. A sua característica mais peculiar é a falta de carioteca para subdividir o núcleo celular. Aí, caros alunos, vale ressaltar que também os procariontes possuem DNA, certo? O qual pode observar como um anel sem proteínas, ou seja, são destituídos de proteínas, certo? Este material genético é formado, no caso, apenas um filamento de DNA celular. Uma vez que o seu núcleo está separado do resto do organismo por uma fina camada protetora, aquele filamento encontra-se completamente, misturado, certo? Ao iolaplasma celular. Assim como o seu núcleo carece da membrana nuclear, todo o DNA se dispersa no citoplasma, na forma de ribossomos, os quais realizam a síntese proteica. Vale lembrar também que somente o ribossomo pode ser encontrado dentro do citoplasma. A membrana plasmática possui permeabilidade, moléculas antigênicas, e ela é capaz de permutar substâncias com o ambiente exterior, bem como realizar a função de uma parede celular protetora. Aí estas células elas se nutrem por meio de fontes de carbono e energias obtidas por essas seguintes ações que eu vou citar agora. No caso são essas: a ação fototrófica, certo? Que é aquela que emprega a luz solar como fonte de energia, e também a ação quimiotrófica, que é aquela que aproveita a energia de compostos químicos. Caramba. Marcelão, nós temos também os seres procariontes. Isso aí. Meu amigo Gui, dando continuidade aqui ao assunto,
um fato interessante, não sei se vocês sabem disso. Chega aqui se eu te contar um negócio. Vocês sabiam que as células procariontes foram os primeiros organismos vivos do planeta? Não, quer dizer, a gente até pode lembrar. O Tiago, nosso querido Tiago, chegou a falar, mas eu não lembro não, meu amigo. Questão de prova, viu? Como diz o nosso amigo Tiago. Tiagão. É isso aí. E as células procariontes, elas podem ser divididas em algumas formas, né? Uma delas são espirilos, né? Tem forma espirilada. Os cocos tem a forma oval ou esférica. Os bacilos, que tem um formato cilíndrico. E os vibriões, que tem um formato de vírgula, né? Interessante isso. Um outro fato bem interessante também é que as células procarióticas, elas não formam organismos pluricelulares, né? E podem viver isoladamente ou constituir colônias anaeróbicas ou aeróbicas, tá? Apesar da grande diferença entre as células, elas preservam entre si uma unidade anatômica. Legal, né? Impressionante. Cara, são coisas que a gente não consegue ver. É verdade. A gente não faz nem ideia do que acontece, mas tá lá. E são seres assim espetaculares. Se você for ver essas estruturas que a gente colocou na tela, cara, é demais. Assim, não tem como a gente imaginar que é desse jeito. Complexidade muito grande. E falando um pouquinho da reprodução das células eucariontes, né? Procariontes, na verdade, elas não se reproduzem por mitose, tá? Vocês sabiam disso também? Mas eu não lembro de quase nada. Velho. O negócio tá complicado. O negócio tá feio. Tiagão, me perdoe. Como é que funciona? A fissão binária assexuada recombina o material genético por transdução ou transformação, tá? Ela permite, inclusive, que uma espécie crie resistência antibiótica a partir daquela obtida por outro organismo de espécie diferente. Olha que louco, né? Incrível, né? Legal, né? E a principal diferença da célula eucariótica para a célula procariótica, né? A principal diferença é a estrutura celular dela, né? Enquanto que a célula procariótica caracteriza pela ausência de núcleo e tem uma forma mais simplificada, né? Mais simples, estrutura mais simples, a eucarionte ela tem um núcleo definido e a estrutura mais complexa, né? Por isso o nome, como a Tatiane falou, nome procariótico. Vem pro no grego, né? Pro de antes. Sim. E carion do núcleo, antes do núcleo. Marcelo, é culto. Gostou aí? Marcelo é cultura. E apesar de exibirem a mesma estrutura molecular que as células eucariontes, os seres procariontes não possuem algumas organelas, como foi falado aqui, né? Mitocôndrias, o redículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, vacúolos, plastídeos e a cariomembrana. Aquela parte bem complicada que o Paulinho ali, ele chegou a citar, né? É muita coisa. Cara, galera, vocês viram que a gente falou bastante aqui sobre células e principalmente sobre o nosso assunto, o nosso foco, que foram as células procariontes. Cada um dos nossos amigos aqui contribuiu com detalhes, com informações assim fantásticas e a gente fez aquela jornada. Por mais que tenha sido pouco tempo, vocês sabem, a gente não tem aquele longo tempo para poder fazer o episódio, mas nós conseguimos explorar esse assunto e falar principalmente sobre as células procariontes. Claro que a gente não tinha como falar desse assunto sem falar da diferença das células eucariontes. Então, em suma, o estudo da microbiologia é muito amplo, envolvendo diversos grupos de micro-organismos com características próprias e variadas. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um forte abraço e nos vemos no próximo Biopodcast, o seu podcast sobre microbiologia e imunologia. Valeu! Forte abraço, valeu!